Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Ângelos aqui em mais um vídeo de um estudo de caso. Fazia tempo que eu não postava algum vídeo de estudo de caso, mas eu acabei de atender. Acabou de sair aqui do consultório um paciente com uma queixa que eu acho que é extremamente interessante de compartilhar com os meus colegas fisioterapeutas para a gente implementar o nosso raciocínio clínico. Como é o objetivo desse canal do DRC, que é o canal Descomplicando o Raciocínio Clínico para Fisioterapeutas, a gente procura trazer um raciocínio clínico com base nas evidências científicas e com suporte de diagnóstico e tratamento com melhor acurácia e resultado com suporte da prática baseada em evidências. Então eu recebi um paciente agora de manhã, esse vídeo está sendo gravado de manhã, e ele veio para mim com uma queixa, uma queixa principal de dor na região anterior das costelas à esquerda. E a dor surgiu depois que numa prática de jiu-jitsu, ele treina jiu-jitsu, o companheiro apoiou o cotovelo, bem na região do gradil costal e ele ficou dolorido, ficou muito dolorido. E uma das principais queixas que ele trouxe era a queixa da respiração. Ele não conseguia respirar, encheu o pulmão como um todo. E aí ele pegou, foi para casa, ficou com aquilo ali ruim, dolorido, dormiu mal, no outro dia da manhã acordou com dor, foi ao hospital, fez um raio-x e o raio-x descartou fratura, mas manteve com dor, A gente viveu um caso recentemente, um caso famoso, inclusive eu fiz uma postagem no Instagram, falando do tenista, o Rafael Nadal, que ele referiu, ele abandonou uma final do Challenge, da ATP, do Circuito Mundial de Tênis, porque ele não conseguia jogar, porque quando ele respirava fundo, ele sentia como se fosse uma facada no tórax. E aí mostrou, o fisioterapeuta durante o jogo, ele tentando atender o Nadal e ele fazendo uma manipulação, um dog, uma manipulação de duplo apoio na região torácica posterior vertebral e manipulando, Isso foi motivo de elogio num primeiro momento, porque o raciocínio estava perfeito, Articulação, relação costo-vertebral, reflexo neurofisiológico como um todo para as estruturas, mas no outro dia saiu uma notícia, que o Nadal tinha fraturado a costela. E aí começaram a crucificar o fisioterapeuta, que havia feito uma conduta clínica que poderia sim ter agravado a fratura, Então, a gente não pode falar nunca de um colega, porque a gente não vive aquela prática, o conhecimento dele para com o paciente, um atleta de alta performance, onde o risco de ter uma fratura por estresse, ele é muito, muito pequeno. A evidência científica sugere acho que menos de 6% dos tenistas fazem fratura por estresse em costela, e a queixa do paciente era um paciente rígido, que ele acompanha, um paciente já com dor torácica, em outros momentos, que sempre reagiu bem às manipulações, Então o fisioterapeuta atuou bem. Fechando esse parênteses do Nadal, no nosso raciocínio aqui, a gente vai pensar numa coisa bem parecida, O paciente ele fez o raio-x não mostrou fratura. Existe um teste que a gente faz com o uso do diapasão, Para quem não conhece o diapasão, é esse equipamento aqui, esse material, onde a gente percute e ele gera um estímulo de vibração, e se a gente colocar em cima do osso, se tiver uma fratura, há uma probabilidade do paciente relatar dor, porque essa vibração ela ocorre em cima do periósteo, e o periósteo é a membrana mais vascularizada e mais inervada, e o paciente pode referir uma dor diferente a simplesmente a palpação, Não é um teste de boa acurácia, não é fidedigno, mas a gente pode somar e recobrir, ao nosso raciocínio clínico na construção do diagnóstico diferencial, e de exclusão principalmente de uma fratura. Então o paciente ele chegou para mim hoje, ele não tinha mais a dor a respirar ao fundo, mas ele tinha uma dor quando ele puxava, quando ele puxava algo. Esse movimento de puxar, ele é um movimento que tem como motor primário qual músculo,
O grande dorsal. E o grande dorsal, ele é um músculo grande que tem uma fixação, né, a sua origem em outras estruturas, mas principalmente no gradil costal. Vai se inserir na região anterior ao húmero e faz esse movimento de tracionar, né, de puxar. O que a gente tem que identificar? Primeiro de tudo, né, palpar a região. Então, se a gente pegar lá, né, um olhar anterior, a gente tem o manúbrio do externo, a gente tem o externo, processo tifoide, a gente tem as articulações costocondrais, né, que é feito de cartilagem, e depois eu tenho as costelas, né, que fazem o arco e vão se inserir lá na região da vértebra, né, torácica. Tem uma região específica de inserção, né, de acoplamento articular da costela com a vértebra torácica. E assim sucessivamente, né, ela tem essa angulação ínfero superior e para posterior, né, onde ela vai se articulando com as vértebras. E entre as costelas nós temos quem, né? Os músculos intercostais. Quando a gente tem um trauma, um impacto, um apoio, o que eu posso gerar aqui? Deixa eu pegar uma outra cor. O trauma, né? O apoio aqui, ele pode gerar uma adaptação. Que adaptação pode ser essa, né? Uma restrição de mobilidade, pode gerar uma irritação muscular, um ponto doloroso, uma tensão muscular, o apoio para posterior desse gradil costal, o cotovelo pode gerar um mau funcionamento articular aqui e até mesmo lá na região da articulação costo-vertebral, né, região posterior vertebral, e como um todo, da região anterior a posterior, eu tenho um mau funcionamento. E o que é um mau funcionamento de costelas, né? Quando o paciente ele puxa o ar, as costelas elas precisam se abrir, né? Elas precisam expandir para que os pulmões eles se inflem, né? Principalmente pela ação do diafragma. E depois, quando a gente solta o ar, né? A gente faz a expiração, as costelas elas têm que se aproximar de novo. Então essa mecânica de costela é esperada. E isso pode ficar prejudicado em virtude do mau funcionamento local. E aquilo que eu já expliquei em vários vídeos aqui, que é quando o sistema articular ele pode não movimentar-se bem e eu gerar um espasmo muscular e um aumento da sensibilidade local. Então, eu tenho, nesse caso aqui, a gente pode raciocinar que eu tenha disfunções articulares aqui e um aumento de tensão muscular dos músculos intercostais. E esse conjunto gera um aumento de sensibilidade local ao toque, né, ao movimento, tudo fica mais dolorido, fica mais excitado, né? Então a gente precisa tentar identificar se há essa restrição de mobilidade das costelas. E uma das formas de a gente diagnosticar é avaliar o movimento das costelas e o movimento vertebral torácico. Então as costelas, a gente pode colocar os nossos dedos bem entre uma costela e outra, né? Então a gente tem as costelas, coloca o dedo aqui bem em cima do músculo intercostal e quando o paciente respira, eu espero, né? Não nessa proporção que eu estou fazendo aqui, um afastar das costelas para o dedo, né? Quando ele puxa o ar e quando ele solta. Se eu não tenho isso de forma adequada, em algum ponto do trajeto, né, da região anterior para posterior, eu posso ter uma rigidez, um mau funcionamento da costela, mantido talvez por um espasmo da musculatura intercostal. E aí eu tenho que tratar isso, né? Eu posso tratar isso melhor. Diagnostico esse movimento da costela, depois eu vou avaliar a mobilidade da coluna torácica, né? Eu posso deitar meu paciente, avaliar a mobilidade nas pressões posteriores anteriores, posso pedir para o paciente puxar o ar e na palpação lá entre os processos espinhosos, deixa eu mostrar aqui. Entre os processos espinhosos eu coloco o meu dedo
e toda vez que o paciente puxa o ar, eu espero que esses processos espinhosos eles se afastem do meu dedo. Eles também, pelo movimento de inflar o pulmão, né, e a mobilidade das costelas, gerar uma repercussão de movimento na coluna torácica, né, mínimo, mas a gente consegue perceber segmentalmente falando nessa palpação. E aí eu posso eleger um segmento mais restrito e diagnosticar essa região aqui, se existe, né, uma possível restrição de mobilidade. E aí o tratamento deverá ser direcionado para melhorar a mobilidade das costelas, diminuir a tensão dos músculos intercostais, direcionado à coluna torácica e direcionado ao externo. Rodrigo, mas vamos tratar tudo isso? Sim, a gente vai tratar sempre todo o conjunto. A gente não tem recursos tão fidedignos, palpatórios e artrocinemáticos, mecânicos para avaliar essa mobilidade como um todo, né? Mas a gente precisa tentar perceber esses movimentos de tensão, ou perceber a ausência do movimento ou as tensões nas estruturas que estão associadas a essa região e ir tratando, né? Tratar o externo, tratar as costelas, levar a costela numa direção de movimento onde ela não faça, usando a respiração ou usando uma alavanca com a própria mão ou um movimento ativo, né? Qual é o movimento, qual é o grupo muscular que puxa a costela para cima, qual é o grupo muscular que deprime a costela, né? Serrátil posterior, serrátil anterior, grande dorsal, e aí a gente tem que estudar essa mecânica muscular sobre as costelas. E aí a gente vai fazendo, né, de forma específica, inespecífica até, porque os tratamentos eles não precisam ser tão específicos. Eu posso ir lá manipular a coluna torácica, mobilizar a coluna torácica, mobilizar o externo. Eu posso pedir para o paciente fazer uma depressão de ombro com ação do grande dorsal e aí mobilizar essa costela com ação muscular, com a alavanca do músculo, levar ela em direções esperadas. Posso pedir para o paciente empurrar para anterior, com a ação do serrátil anterior, a gente segura o cotovelo e com a ação do serrátil ele muda o ponto de apoio e ele alavanca e melhora a mobilidade das costelas, principalmente se o paciente não tiver dor. E assim a gente vai usando com exercício, com movimento e com alavancas direcionadas por terapia manual e melhorando essa mecânica regional da costela, tá? E aí a gente trata isso e depois de preferência a gente vai entrar fazendo uma manipulação miofascial dos músculos intercostais com o objetivo, né, de manipular o tecido, abrir uma costela da outra, mobilizar bem aquela região. Depois de feito isso, fazer o teste com o paciente, né? Pedir para ele fazer um movimento que antes para ele gerava algum sintoma e a gente vai ver como é que ele fica depois ao final do atendimento. A gente pode utilizar alguns exercícios que o paciente refere uma melhora, puxada, empurrar, um apoio com borracha, sem borracha, para a cinesioterapia, para melhorar essa mecânica torácica, né? Lembrando que o exercício, ele, de preferência, tem que estar sempre junto com a terapia manual, porque ele potencializa os resultados de terapia manual. E aí a gente tem que entender qual é o exercício melhor para aquele paciente, né? Não existe uma receita de bolo para a gente construir o diagnóstico e o tratamento específico para as dores de mau funcionamento da coluna torácica ou do gradil costal, melhor dizendo, né? Mas a gente vai conseguir determinar bem, com palpação e reprodução dos sintomas, avaliação artrocinemática biomecânica e terapia manual e exercício para tratamento. Tá bem? Esse é um caso interessante, o paciente saiu zerado dos seus sintomas, ele tinha dor puxada, ele zerou completamente os sintomas e agora a gente vai acompanhar ao longo do tempo para ver se ele vai precisar de mais alguma consulta ou não. Espero que esse vídeo tenha somado um pouquinho mais na sua prática, né? Elucidado um pouco a respeito desse mau funcionamento de costela e como a gente pode diagnosticar e tratar. Logicamente é um vídeo sumário que vai dar alguma orientação. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, fique à vontade para comentar aqui nesse vídeo. Se você não segue aqui o canal do DRC aqui no Instagram ou no YouTube, qualquer uma das plataformas, te inscreve, passe a seguir, compartilha com teus colegas, porque isso também pode ser uma informação relevante para mais pessoas. Até o próximo vídeo.